Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais uma análise do contratado, desta vez de Carlinhos, centroavante que estava no Flamengo, está vindo para o Vitória. Já peço pra você, ó, aperta no gostei, manda pra galera, compartilha. Eu sei que talvez essa análise aqui não seja a análise que a galera estava esperando tanto. A gente sabe disso, a gente entende o contexto. Mas no final das contas aqui você vai conhecer as características, já que veio, do que ele pode ajudar, né, Paulo? Sem muito mais enrolação, aperta no inscrever-se, não sei quando esse vídeo vai sair, mas vamos lá, né, análise de Carlinhos na tela e vamos, que o universo tem costumado conspirar a nosso favor. Tomara que seja mais uma, Paulo, vamos pra mais uma. Exatamente, Léo, pedindo também você deixar o seu dedo no hypar para que o vídeo vá para mais e mais pessoas. Como eu trouxe aqui, a gente vai ver as principais características de Carlinhos. Afinal, todo jogador de futebol possui características e por isso que a análise de cada vídeo é muito bem-vinda, de cada reforço do Vitória. Bom, mas o primeiro ponto que a gente pode observar do centroavante de Carlinhos é o indicador de desempenho que a gente chama de desmarque de apoio, muito utilizado para a posição de centroavante, que é basicamente a capacidade desse jogador de referência, o camisa 9, o centroavante, sair da marcação, principalmente dos zagueiros, para oferecer linha de passe no entrelinhas, no meio de campo, nas costas dos volantes, como vocês estão observando agora, né, nessas ações do Carlinhos. Já posso adiantar para vocês que eu assisti jogos dele pelo Flamengo, principalmente jogos do Campeonato Brasileiro, e assisti jogos dele do Nova Iguaçu ano passado para ver o que o Flamengo viu de bom nele, mas já adianto que eu assisti jogos dele contra equipes, né, que estão na Série A, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, porque não é tão interessante assim trazer jogos com nível mais baixo, que não vai ser condizente com o que é o Vitória na temporada. E um dos pontos que me chamou a atenção foi realmente essa capacidade dele de flutuar, embora seja um centroavante de muita estatura, 1,93 m, um centroavante de muita mobilidade fora da área, é também um centroavante que tem essa capacidade de gerar jogo. Não se atém somente a ficar dentro da área esperando bolas e cruzamentos. É um centroavante que se movimenta bastante, vocês devem ter visto isso, né, no mapa de calor, né, quando saiu o vídeo do anúncio, né, de Carlinhos aqui no Canto Rubro Negro, que é um centroavante que realmente tem essa facilidade de sair da área para tentar associar curto, né, que a gente chama de tentar fazer passes com companheiros que estão mais próximos dele, como a gente está observando aqui. Então, embora seja centroavante, é algo que a gente pode esperar dele. Outro ponto que a gente está observando aqui também é a capacidade de jogar a um toque, ou seja, a capacidade do centroavante de conseguir fazer passes de primeira, escorando a bola no pivô, fazendo um passe para acelerar a sua ação e aí o time poder sair de uma transição ofensiva com um pouco mais de qualidade, tendo aí a possibilidade de também evitar uma pressão maior de um adversário em si e buscar essa bola com jogadores, como eu trouxe, em velocidade para atacar o último terço, para chegar em velocidade. Carlinhos também é um centroavante que busca muito esse jogo de primeira, né, de soltar essa bola e distribuir o jogo quando recebe essa bola no pivô com muita maestria nessas regiões do campo. Então são aí algumas das características que a gente pode observar, né, do Carlinhos. O primeiro, o desmarque de apoio, jogador que flutua para gerar jogo fora da área e receber ali no meio de campo, no entre linhas, ou na direita ou na esquerda também, e também a capacidade de fazer esse jogo a um toque para acelerar o jogo. O que eu vou falar aqui não será uma espécie de julgamento, eu não vou fazer julgamento nenhum aqui. O que eu vou dizer aqui é o fato que o Paulo tá trazendo e dentro disso você que tá assistindo entende como você quiser. Encaixa no que a gente faz. Isso é um fato. Agora, o que você vai fazer com essa informação fica a seu critério, tá? Então se você puder, não esquece de apertar no gostei, tá? Manda pra galera, compartilhe. Característica que bate com o nosso jogo. Se vai funcionar no nosso jogo, são outros 500. Mas que a característica bate, eu tenho que falar a verdade. Bate, vamos seguir, Paulo. Exatamente. Aqui a gente vai para outro indicador de desempenho dele com bola. E aqui diria que um pouco mais, né, na cabeça do torcedor já é um pouco mais presente, né, um pouco mais óbvio de identificar, que é a capacidade de sustentar a pressão no pivô. O que seria a capacidade de sustentar a pressão no pivô? Basicamente, a capacidade do centroavante de proteger a bola, conseguindo evitar com que o adversário que está em suas costas, na maioria dos casos o centroavante é o zagueiro, consiga roubar essa bola, antecipar, incomodar, interceptar essa bola. Carlinhos, obviamente, que pelo 1,93 m de altura que ele tem e o biotipo dele de ser de muita força, além de ser um jogador de imposição, é um jogador forte, né? Falando aqui realmente de massa muscular, é algo até um pouco mais óbvio do futebol dele. É um centroavante que tem também essa característica de conseguir ter duelos de imposição física com o zagueiro, de conseguir brigar utilizando os braços, abrindo as asas, né? Conseguindo ali utilizar também um bom trabalho de quadril para proteger, né, o avanço do adversário, trabalho também dos membros superiores para
jogar o adversário para trás e, consequentemente, impedir com que o jogador fique incomodando o pivô, né, do centroavante. Então, é também um indicador de desempenho que deu para ver, né, muito presente, né, no futebol dele, tanto no Nova Iguaçu, como vocês estão vendo, lance contra o Botafogo, o Vasco e Flamengo, os grandes do Rio, como também no Flamengo, essa capacidade dele. Outro ponto que o Carlinhos tem, que me surpreendeu até, que eu não esperava, é o desmarque de ruptura. É claro, é um desmarque de ruptura curto, não é um desmarque de ruptura longo, como o Janderson e o Fabrício tem, né, com distâncias maiores, mas é um desmarque de ruptura curto que também pode ser interessante, já que o Vitória tem essa dinâmica de jogo, né, no time de Carpini, de romper nas costas da última linha. Em distâncias mais longas, talvez ele não seja, né, uma peça tão, né, fundamental para esse estilo de jogo, mas numa distância curta, onde o portador da bola, quem está com a bola para fazer esse passe, o Rato, o Matuzinho, o volante flutuando por dentro, está próximo ao último terço, ele pode sim essa peça de fazer o desmarque. Também é um bom jogador, né, com capacidade de temporização, né, de poder ali arrastar alguns cenários de contra-ataque pelo biotipo físico. Aqui eu já acho que ele é mais interessante quando tem campo aberto. Quando é preciso correr lado a lado com o atacante, ele tem, ou melhor, com o defensor, ele tem dificuldade, mas com o campo aberto, ele também pode ser jogador de arrastar essa bola na frente e esperar com que o time avance junto com ele. Aqui também, outro indicador para a gente fechar a parte com bola, que é muito óbvio, né? É a capacidade de vencer a primeira bola, né? Pela estatura dele, eu não esperava algo diferente de ser um jogador com essa capacidade de ganhar essa casquinha no alto. É que eu posso falar que ele vem para ser, possivelmente, até o momento, o melhor jogador do Vitória na função, já que Janderson não é um jogador muito bom nessa ação, né, de primeira bola, e o Fabrício também não é um jogador que costuma ganhar tanto a primeira bola ali no alto. Já o Carlinhos é esse jogador que, quando a zaga, os zagueiros, os laterais, o goleiro faz esse lançamento, faz essa bola longa, ele consegue fazer a casquinha guardada as devidas proporções. É basicamente a característica que vocês viram em 2008, o Arrudo com o Dinei e Marquinhos, fazendo essa casquinha para trás para buscar um atacante. É uma característica que o Carlinhos tem. Não tô dizendo que eles são parecidos, tá? Não, nem se compara, mas só para vocês terem uma base de quem passou por aqui de como é essa característica. Lembrando que a análise é para trazer característica e não se a gente acha bom ou se acha ruim. Nas características ele encaixa em muito do que a gente faz, inclusive. Vamos ver como é que vai quando ele de fato estiver em campo. Paulo trouxe aqui agora a análise dos gols dele e obviamente tem um gol que meu volante não matou, né? Meu zagueiro foi para, meu volante não matou, faz parte do trabalho. Vamos rever isso aí. Você que tá assistindo, aperta aí no Hypar, é do lado dos comentários, você ajuda demais aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui a gente vai ver a análise dos gols dele, começando pelo que eu trouxe aqui, só pra gente findar, que é o desmarque de ruptura curto. O gol dele contra o Vitória foi fazendo esse movimento, atacando as costas da linha e conseguindo pegar essa bola de frente. Aqui no Nova Iguaçu, contra o Botafogo, a mesma coisa, inclusive ele consegue girar em cima de Lucas Alta, que tá nessa negociação de travamento com o Vitória. Enfim, é um jogador, como eu falei, em distâncias curtas e com o campo, ele pode ser essa peça de atacar as costas da linha. Não vai ser como é um Fabrício, como é um Janderson, que tem muito mais velocidade, muito mais explosão que ele, mas eu lembro que eu falei, distâncias curtas, não longas. Não espere que no meio de campo ele vai fazer esse movimento e vai chegar à frente do zagueiro, porque provavelmente não vai chegar quando não tiver campo aberto, quando tiver um marcador lado a lado com ele. Um ponto interessante, né, da avaliação do Carlinhos, aqui eu tô avaliando a análise dos 14 gols dele entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, ou seja, nesse um ano. Ele tem 29 gols na carreira e 14 gols foram nesse período, de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, ou seja, 44% dos gols dele foi nesse último um ano, né, de recorte que a gente está trazendo aqui. E algo interessante, né, de curiosidade, que ele é um jogador que tem 1,93m, coisa e tal, mas ele não costuma fazer muitos gols de cabeça. Desses 14 gols dele, se vocês observarem, 7 foram de direita, 6 de esquerda, que é um equilíbrio muito bom, né? Mostra ali a capacidade de ambidestria funcional, como vocês estão vendo. A maioria dos gols é de direita ou de esquerda, ele finaliza, né, com as duas, busca a finalização com as duas pernas, o que já é algo positivo, mas de cabeça foi apenas um gol desse período de um ano. Então não é um jogador que, por mais que tenha uma estatura muito alta, a gente fala muito de jogo aéreo, coisa e tal, eu achei ele mais interessante nessa disputa de primeira bola do que no jogo aéreo ofensivo para gerar cabeceios. Pode ser que ele chegue aqui e faça 5, 7 gols, adapte ali de repente uma dinâmica de jogo de Carpini no momento com bola, que privilegie ele, mas a análise dele até aqui é que é um centroavante que não é tão forte assim no jogo aéreo. Esse aí vai ser o único gol dele de cabeça. Mas para fechar essa análise, como vocês trouxeram, como a gente trouxe aqui, o desmarque de ruptura curto, presença de ar, um jogador que também tem ali um oportunismo para conferir rebote, né, principalmente, sempre fica atento ali à finalização de um primeiro, né, companheiro para conferir o rebote, se ali o segundo finalizador na jogada. Quero saber o que é que você tá achando da análise. Nós temos ainda o último vídeo de Carlinhos, já deixa a sua opinião aí nos comentários. Deixa não, vamos passar o último que a gente vai falar depois. Pontos negativos que Paulo não gostou tanto e, claro, evidentemente, se a gente traria ou não, e aí é a grande polêmica. Vamos lá, Paulo. Agora, no momento, sem a bola, né, a gente pode primeiro, né,
entender que o Carlinhos vai ser um centroavante que vai incomodar a saída de bola do adversário. É um centroavante que encurta a distância, fecha a linha de passe, mas não esperem também um centroavante com muita agressividade nesse salto de pressão. Ou seja, com muita velocidade, com muita intensidade, com muita intrepidez para fazer esse movimento. Como eu falei, espere sim um centroavante que vai incomodar, que vai encurtar a distância, vai obrigar um passe de lado, vai fazer o goleiro ou o zagueiro não fazer um passe para um lado do campo, que ele vai estar fechando a linha de passe. De repente vai fazer o zagueiro não fazer o passe no volante e voltar a bola para o goleiro, mas não espere um jogador com tanta intensidade e agressividade para correr para frente. É o que eu sempre falo, tem centroavante, eu defino basicamente em duas ações correndo para frente. O que vai ter agressividade, né, para interceptar, para roubar a bola, e o que vai incomodar. Carlinhos é mais aquele que vai incomodar a saída de bola. Já um outro ponto, né, que curiosamente a pressão para frente ele não tem, mas a pressão pós-perda é uma característica muito forte dele, também distância curta. Aqui eu trouxe 3 lances dele que ele perde a posse de bola, e observe como ele vai na zona da bola para dar o primeiro combate. Uma vez que ele perde esse primeiro combate, dificilmente ele dá um segundo, terceiro, quarto, vai até o fim da jogada. Mas dá para perceber que é um centroavante que quando perde a posse de bola tem esse entendimento tático de dar o primeiro combate, de falar, pô, perdi a posse de bola, então vou fazer aqui a pressão pós-perda para tentar recuperar, seja no meu erro ou seja no erro do companheiro, como foi o caso aqui. Então, é um jogador que tem, né, esse entendimento tático que é muito importante, né, para a função de centroavante. Aqui a gente vai trazer alguns acompanhamentos por dentro do campo, gerando recuperações de posse de bola. Se vocês observarem, a maioria das ações que ele consegue roubar, interceptar, cortar, são distâncias curtas, né? Ele já está próximo ali da região da bola, já está ali a 2, 3 metros, e aí vem rápido com a explosão física que ele tem para espaço curto e consegue interceptar. E aqui um outro indicador para a gente fechar, que é a rebatida no jogo aéreo na marcação por zona na bola parada defensiva, né? Algo que é muito importante. A gente teve, né, um jogo contra a Jacuipense, Janderson, que fez esse movimento e acabou fazendo o gol contra. O Carlinhos é um jogador que, em tese, vence a maioria desses duelos. As principais bolas paradas que são no primeiro pau que ele está defendendo é interceptado por ele. Aí a estatura dele, né, faz valer esse 1,93 m para gerar esses cortes defensivos. Então, vocês viram aqui das ações com bola, das ações dos gols, das ações sem bola. E agora a gente vai que muita gente gosta de saber, né? Lembrando que você pode comprar na GolCase usando o cupom GOLVITORIA. Eu escaneio o QR Code que tá aí na tela, o link tá na descrição. Compre sua garrafa, a sua capa da GolCase, que eu sempre mostro aqui, capa sempre de muita qualidade, a câmera não quer focar, aí agora foi. Escaneie o QR Code e aproveite que tá com promoção na GolCase. Vamos lá, Paulo. Pontos negativos e se a gente traria ou não. Vamos lá, a gente traria ou não, você fala depois. Vamos lá, pontos negativos, né, do jogador. Primeiro ponto, antes de falar da parte mais tática, né, individual do jogador, é falar sobre o momento. Né, Carlinhos é um centroavante que chega para o Vitória e é um centroavante que nunca fez 17 gols em um ano. E isso para mim é muito preocupante, né? Ele não teve sequência de jogos de mais de 17 jogos em um único ano. Eu não vou nem muito, né, no ADN, muita gente tá falando, o centroavante só tem 29 gols, 27 anos, 29 gols, coisa e tal. Eu não vou muito nessa vertente porque o histórico recente dele é de ser artilheiro. Tem 3 jogos na temporada, fez 11 gols na temporada passada, no Camboriú jogou poucos jogos, fez 9 gols e tal. É um nível muito abaixo, mas eu nem vou muito nessa linha. Mas realmente, a baixa quantidade de jogos em sequência é um ponto que me incomoda e uma coisa precisa ser dita. Carlinhos, ele teve uma oportunidade, né, no alto rendimento, no alto nível, que é um futebol de Série A, de campeonatos internacionais, e não vou dizer que ele fracassou, porque acho que isso é injusto falar de jogador que fracassou, porque acredito que para ele já venceu na vida só em ser jogador profissional, mas ele não teve um êxito tão grande no Flamengo, né? Foi uma passagem muito discreta, muito abaixo, teve oportunidades como titular, na ausência do Pedro, na ausência do Gabigol, quando esteve ali naquele problema, né, do doping, e acabou que ele não conseguiu fazer valer. Sempre teve, né, uma confiança muito grande do Tite, mas não surtiu efeito. Eu assisti a maioria dos jogos dele que ele teve no Flamengo, que ele teve minutagem, assisti jogos de 40 minutos, 50 minutos, jogos que ele jogou 90, que ele jogou 70 minutos, e em todos ele não foi uma peça tão participativa no jogo. É um centroavante que tem um índice de bola perdida por jogo muito alto, né? Ele tem uma média de 10 a 11 bolas perdidas por jogo. A nível de comparação e curiosidade, Alejandro termina a Série A com 6 bolas perdidas com média por partida. Então ele tem aí quase que o dobro que o Alejandro tinha de bolas perdidas. Então é um centroavante que não é tão habilidoso. Vocês viram que as jogadas dele, que é mais ações de 1, 2 toques, né? Quando tem espaço ele arracha, ele ataca o espaço, mas vocês não viram muitas situações de espaço reduzido, de saída da pressão, de jogada de habilidade de drible, porque não é um centroavante que tem essa característica, né, de ser um jogador de muito drible, de, né, conseguir numa jogada um pouco mais plástica, sair do campo reduzido. No Flamengo também um ponto que chamou muita atenção negativamente foi
a capacidade de tomar a decisão errada que ele teve. E aqui eu não tô falando somente de finalização, foram várias finalizações que acabaram equivocadas, mas condução de bola equivocada, domínio errado, e nitidamente ele não viveu um bom momento, porque eu percebi que ele sentiu demais essa situação no Flamengo. A cada lance que ele pedia um pouco mais beijo, um pouco mais simples, ele se revoltava, chutava a bola, puxava a camisa. Então deu pra ver nitidamente que a passada dele do Flamengo não foi muito boa. E aqui a gente vai entrar em vários cenários. Será que sentiu a pressão de jogar no Flamengo? É o primeiro clube de grandeza que ele joga profissionalmente, já passou pela base do Corinthians, mas teve ali uma oportunidade no Flamengo, que é um time gigantesco. Talvez seja ali, junto com o Corinthians, o time de maior pressão do Brasil, né? Sejam esses dois times. Mas no Vitória também, por mais que a pressão não seja tanto quanto, mas vai ser muito grande. Né, que ele tá chegando num contexto onde ainda não tem um centroavante, né, titular, onde Janderson tá ali ainda buscando se firmar. O Vitória vai estar estreando a Sul-Americana muito em breve. Campeonato Baiano até dia 7 acaba as inscrições, então possa ser que dificilmente um centroavante esteja inscrito no Campeonato Baiano e ele possa ter mais minutagem, sequência, enfim. São contextos que pesam contra ele e que aí a gente vai trazer agora a nossa opinião. Queria saber primeiro de você, não? Você traria ou não? Eu traria pra terceira opção sem pagar nada. Não acho que é nenhum absurdo trazer pra terceira opção, mas é óbvio que o contexto da terceira opção chega antes da primeira opção incomoda. No momento que a gente tá gravando isso aqui, não tem o camisa 9 titular ainda. Então é óbvio que a galera aqui tá reclamando com razão, tá certíssimo. A Vitória começou a especulação de Rodrigo Rodrigues em junho. A gente tá em 27 de janeiro e não tem a primeira opção pro centroavante ainda. A gente sabia que Alejandro não ia ficar. Então, eu traria para terceira opção, para contexto de jogo específico, para aquele cara que talvez precisa pesar mais a área, apesar de Paulo trazer que não precisa, ele não tem tanto gol de cabeça, mas para pesar a área mesmo, brigar com o zagueiro, um cara mais alto, de repente ganhar a primeira bola, numa bola rebatida. Não é um salário... E fazer gol com os pés dentro da área também. Fazer gol com os pés dentro da área. Fazer com direita e esquerda. Exatamente. Terceira opção, não pagaria um centavo, e o Vitória não está pagando, tá? É o empréstimo com opção de compra de 4 milhões e meio de reais, mas o Vitória não está pagando nada, é só empréstimo com salário baixo. O cara, querendo ou não, esse ano tá na fase boa, a verdade é essa. A tendência, já adianto, que a tendência natural é que ele tava fazendo gol no Carioca, ele vai fazer gol no Baiano, essa é a tendência normal das coisas, afinal de contas, o Carioca tem um nível maior do que o Campeonato Baiano. Traria pra terceira opção, mas com o contexto que a galera vai reclamar que precisa de novo titular, não tenho dúvida disso. Eu vou um pouco nessa linha também, e eu tô meio 880, né? Eu acho que é uma aposta, né? Por exemplo, Ronald, toda contratação é uma aposta, mas tem algumas que podem dar errado, mas tem uma capacidade maior de dar certo. Como é o Elton Rato, como é Ronald, como é Claudinho e entre outros. Pode dar errado, mas você tem ali um perfil que você segue que tem uma possibilidade maior de dar certo. Eu não acho que Carlinhos é esse jogador. Acho que Carlinhos ele tem grande chance de não dar certo, assim como tem grande chance, né, de dar certo no Vitória. Vai depender. É uma contratação que eu não faria, mas eu não acho que é uma aposta louca do Vitória. Acho que para a terceira opção, com um salário extremamente em conta para o que é o futebol brasileiro, a gente não sabe valores, mas a gente tem ali, né, uma média de quanto deve ser muito, né, em conta para o cenário do Vitória. Pode ser uma terceira opção que nos ajude. Possa ser também que seja uma opção, né, que ao decorrer de jogo jogue menos minutos, 15, 20 minutos, mas ajude ali para ganhar mais duelo na força, para conseguir ali ter uma presença diária e fazer gols. Eu não faria essa contratação. Acho que até para a reserva a gente poderia ter buscado um nível mais alto, mas não pensem que por eu não trazer significa que não tem chance de dar certo, porque tem sim. Como o Léo falou aqui, a gente trouxe. Tem características que casem. Agora tudo depende do Carlinhos. Né, tudo depende dele. Ele vai conseguir mostrar que no alto nível, porque embora o Vitória não seja o Flamengo, mas os adversários são os mesmos, tirando a Libertadores. A Série A ainda compõe os mesmos 19 times. A Copa do Brasil ainda é os mesmos times. A Copa Nordeste ainda são os mesmos times que estão na Série A. Então ele vai precisar mostrar que ele consegue sim ser um jogador que não somente é destaque em estadual, mas que merece vestir a camisa do Vitória. E aí tá na mão dele agora. No máximo terceira opção, mas como o futebol é futebol e o universo tem conspirado a nosso favor, bote aí que Carlinhos vai fazer 10 gols na Série A, 10 dele, 10 de Janderson, a gente tá bem. E 10 do 9 titular. Aí lascou tudo. Aí lascou tudo. Libertadores. Valeu, galera. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, hypar e se inscrever, tá? Um abraço. Fui.